Romanos capítulo 12, verso 3, por favor. Eu queria dizer para você que a Bíblia fala, irmãos, que a sua palavra é como uma espada. A sua palavra é como uma espada. O que a espada faz? Hã? O que a espada faz? Corta, mata, fura. Que a sua palavra é como uma espada. Como uma espada de 2 gumes que faz separação entre a alma e o espírito. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, não é poesia. A palavra de Deus não é uma crônica, não é um conto, não é um romance. A palavra de Deus é uma espada. A espada da verdade. Temos dito aqui que essa espada, irmãos, essa verdade é a única verdade absoluta que existe em toda a terra. Qualquer outra verdade que você vê como verdade é uma verdade relativa. Pode ser contestada, você pode discordar dela, mas a palavra de Deus diz que a única palavra absoluta que existe em toda a terra é a palavra de Deus. É uma espada. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? Uma espada que faz separação entre alma e espírito. O que é entre alma e espírito? A alma está o quê? O que está na nossa alma? Sentimentos. Olha aí que coisa interessante. O que está na nossa alma? Sentimentos. Nos sentimentos está o quê? Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente se inclina. Só que no outro lado está o nosso espírito. O nosso espírito, o espírito humano que recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, irmãos, a palavra de Deus, ou seja, essa espada vem para definir aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. É fácil ou não? Quantos acham que é fácil? Levanta a mão assim. Quantos acham que é difícil? Muito difícil. Eu acho que é difícil, querido. Eu acho que é difícil você passar a espada no seu ser e separar de um lado, do lado de cá o que é da alma e o lado de cá o que é do espírito. Não é coisa fácil, não. Ela vem para dividir, para separar o que é da alma e o que é do espírito, o que é da carne e o que é do espírito. Aquilo que é conceito humano, desejo humano, vontade humana, amor humano, paixão humana, e aquilo que é princípios sagrados que o Senhor constituiu para o seu povo. Como que a gente consegue separar isso? Só através dessa espada aqui. Amém? E quando diz que ela é uma espada de 2 gumes, na verdade é uma espada de longo alcance e que corta para os 2 lados. Já viu uma lâmina que corta de um lado e do outro? Ela corta para a bênção e corta para a maldição. Já ouviu falar isso? Que essa espada aqui, ela tem longo alcance, ela tem lâmina dupla. Essa espada, a palavra de Deus, ela corta para a bênção e corta para a maldição. Como assim, pastor? A palavra de Deus, ela trabalha ou ela de alguma forma pode levar o homem a ser amaldiçoado? Você já viu isso? O que temos falado aqui? Que servir a Deus não é somente um benefício. Conhecer a palavra de Deus não é somente um benefício. Como assim, pastor? Irmãos, quanto mais você conhece a palavra de Deus, melhor é, não é, pastor? Depende. Se você estiver pronto a obedecer, é ótimo. Agora, quanto mais se conhece a palavra de Deus e mais se desobedece, mais problema você tem. Porque servir a Deus não é somente um benefício, é uma responsabilidade. Conhecer a Escritura Sagrada não é somente bênção, é responsabilidade. A partir do momento que eu conheço aquilo que eu não conhecia, que eu sei aquilo que eu não sabia, que eu aprendi o que desconhecia,
eu estou obrigado pelas leis do céu a entrar debaixo dessa palavra, no cumprimento dessa palavra. Que senão aquilo que era para trabalhar ao meu favor, trabalha contra mim. Por isso que a palavra de Deus fala, irmãos, que aquele que veio para o Senhor todo sujo, né, com a casa toda bagunçada, a casa é o seu espírito, seu corpo, né, cheio de lixo, cheio de entulho na alma, cheio de demônios. Aí através da palavra de Deus, do conhecimento, da luz das Escrituras, ele foi limpo. Seus olhos foram abertos, seus ouvidos liberados, seu espírito ficou limpo. E a palavra de Deus fala, se essa pessoa não permanece limpa, se ela volta para o seu primeiro estágio lá. Aí diz que o primeiro estágio, o estágio atual agora se torna pior do que foi um dia. E agora, irmão, como é que a gente faz? Como que a gente faz? Com essa responsabilidade que nos é dada. Irmãos, querer Deus é uma coisa assim, ó, que define a sua vida. Eu quero Deus, então eu quero a sua palavra. Eu quero Deus, então eu quero suas escrituras, eu quero os seus mandamentos. Irmãos, isso vai fazer absolutamente toda a diferença na minha história. Agora, se eu não me defino em relação àquilo que Deus está gerando em mim, é onde a gente entra e vê essas pessoas que muitas vezes estão aqui, estão ali, vão de igreja em igreja, vão de campanha em campanha, vão de oração em oração, vão de revelação em revelação, vão de óleo em óleo, vão de coisa em coisa, buscando em coisas aquilo que a palavra já determinou. Amém? Hoje eu quero falar para você uma coisa, que eu comecei a falar sobre isso na sala de oração, numas das terças atrás aí. E Deus tem trabalhado isso no meu espírito. Queria começar com você em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no verso 3, diz assim a palavra: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Vou ler de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, olha o que Paulo está escrevendo aos romanos. Pela graça que é Espírito, pela revelação que me foi dada, eu estou ensinando para vocês. Cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? E eu estou falando de espada aqui, é bem em cima disso mesmo que eu quero ministrar. Dessa espada que corta para um lado e para o outro. Dessa espada que corta para a bênção e para a maldição. Dessa espada que faz separação entre alma e espírito. Olha como é que é linha fina, irmãos, aquilo que você está vivendo. Romanos capítulo 12, verso 3 diz: porque pela revelação que eu recebi, eu digo a cada um de vocês, não pensem, não achem de si mesmo além do que realmente convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Muitos de nós achamos de nós mesmos além do que convém. Achamos que somos melhores do que realmente somos. Que sabemos além do que realmente sabemos. Que podemos fazer além do que realmente podemos. Muitos de nós queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Queremos fazer o que ainda não estamos prontos para fazer. E isso, querido, é um grave problema. Olha aqui para mim. Por quê? Porque Deus tem um negócio com aquilo que Ele estabeleceu.
Se Deus falar para você, olha, você vai arrumar suas coisas agora e vai ser missionário lá na África. Se foi Ele que mandou, irmão, pode ir tranquilo. Porque aquilo que Deus manda, Ele sustenta. Amém? Se Deus fala para você, chegou a hora de você comprar sua casa, mesmo Deus, mas como assim? Eu ainda, parece que eu não tenho, parece que meu salário não dá, e o Senhor falou, eu vou abençoar você esse ano, eu vou te dar sua casa, irmão, pode botar o pé na água, porque Ele vai abrir, porque o que Deus manda, Ele sustenta. Quando Deus fala, pode comprar esse terreno aqui, construir a igreja aqui, fala, ei Senhor, tem certeza? Tem certeza que o Senhor está falando? Olha lá, hein? E quando você tem uma certeza daquilo que Deus mandou você fazer, pode fazer, irmão. Porque o que Deus mandou fazer, Ele sustenta. O que Deus mandou fazer, irmãos, não falta. Onde Deus mandou você ir, Ele te protege. Aquilo que Deus mandou você adquirir, Ele te dá os meios para que seja feito. Irmãos, toda obra que começa, uma igreja que começa, ela nunca vai ter uma deficiência financeira no sentido, não, nós temos que fechar a igreja, porque não temos mais condições de pagar isso, de pagar aluguel, de pagar luz, de pagar. Então, irmãos, não foi Deus que abriu aquela igreja. Não foi o Senhor que iniciou aquela obra, porque aquilo que Deus abre é Ele quem sustenta. Sustenta através de nós, dos seus filhos, sim, mas o Senhor sempre dá a provisão. Agora, essa espada corta para um lado e corta para o outro. Aquilo que Deus não mandou fazer, Ele não sustenta. O que eu quero dizer para você hoje, irmão? O que eu quero dizer para você, querida, é que você não pode pensar além do que te convém. Ou seja, você não pode dar um passo maior que a perna. Você não pode fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Porque muitas vezes nós estamos, andando na frente de Deus, Deus chega e fala assim, olha filho, eu vou fazer isso com você, eu vou te abençoar, eu vou te levar às nações, você vai ser um grande empresário, ou você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande evangelista na terra, ou você vai ter uma série de negócios, e eu vou te abençoar financeiramente. Deus está te falando, eu vou, quando Deus acaba de falar, você sai desesperado, e vai embora. E Deus ficou aqui, irmãos, Deus está aqui na promessa, ainda você já foi embora. Aí chega lá, dá com burro na água, chega lá, se arrebenta e volta. Por quê? Porque Deus falou que vai fazer, mas Ele não está fazendo ainda. Ele não falou qual que é o tempo, Ele não falou qual é a hora. Às vezes Deus fala assim, filho, através de um profeta eu vou te constituir um profeta. Aí no outro dia você já está quase comendo gafanhoto em mel silvestre. E andando com uma veste de camelo. Não, porque Deus me falou. Irmão, Deus te falou que vai fazer. Não falou quando, não falou aonde, não falou qual que é o tempo. A gente desembesta. Então você foi, Deus ficou. E não adianta, a palavra de Deus fala que no deserto, quando o povo caminhava, existia uma nuvem durante o dia, não é isso? A nuvem não deixava que aquele sol escaldante queimasse o povo lá embaixo. Era uma sombra, eles estavam no deserto e numa temperatura agradável. No deserto deve fazer lá mais de 50 graus durante o dia, debaixo da nuvem estava fresco, porque a nuvem estava ali. E eles não saíam andando e a nuvem seguindo não, querido. Quando a nuvem andava, que eles caminhavam debaixo. Amém? Aí à noite a temperatura no deserto cai abaixo de 0. Dá 2, 3 graus negativo. Frio. Aí Deus mandava uma coluna de fogo. Que coisa tremenda. Na coluna de fogo esquentava, para que ninguém ficasse com frio. Aí do lado da coluna, enquanto afastado estava 3 graus negativo, ali do lado da coluna estava 18, 20 graus, 22 graus, dava para dormir sem cobertor. E iluminava. Agora só quando a nuvem se movia que eles iam embaixo. Sabe o que a gente faz hoje, irmão? A gente fala para a nuvem assim, estou indo, se você quiser, você me acompanha. Porque eu já estou indo, meu tempo já chegou, você está atrasada demais. Sabe o que é a nuvem, irmãos? A vontade de Deus. A nuvem é o tempo de Deus para nós. E eles, hoje em dia a gente faz isso. A gente vai, espera que a nuvem venha atrás da gente. Essa é uma face da espada. Agora, a outra face da espada, irmãos, é quando a nuvem já está indo e a gente ficou para trás.
Pastor, o senhor está complicando a cabeça da gente. Sabe o que eu estou falando para você, irmão? Linha fina. Entender o tempo de Deus. Entender o que Deus está fazendo num determinado tempo da nossa vida. Sabe, entender essa semana, irmãos, qual a vontade de Deus para mim nessa semana que começou hoje. O que eu tenho que fazer amanhã? Não, pastor, o senhor não sabe, todo dia, toda semana, minha vida é assim, eu faço isso, faço aquilo. Você faz todo dia a mesma coisa, toda semana, porque você faz o que você quer fazer. Você faz o que você foi habituado a fazer, você faz o que a sua mente te programou para fazer, e não aquilo que Deus te manda fazer. Por isso que muitos estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, vestindo a mesma coisa, com a mesma esperança, com os mesmos sonhos, porque fazem a mesma coisa, quando Deus não te chamou para fazer a mesma coisa. Deus te chamou para viver debaixo da sua provisão e da sua direção. Sabe, eu tenho que chegar em casa, irmãos, eu começo domingo orando, dizendo, Deus, mais uma semana inicia, o que eu vou fazer essa semana? Para onde que tua nuvem está indo? Aonde está a coluna? O que eu faço? Sabe, eu vou, eu fico, eu compro, eu vendo, eu paro. Sabe, essa semana é semana de quê? O que eu vou orar em relação ao quê? Eu vou me posicionar, o que eu faço, Deus? Nós precisamos entender, irmãos, aquilo que Deus quer que seja feito em cada tempo da nossa vida, em cada semana, em cada dia, em cada mês. Não é ir fazendo aquilo que você programou para fazer amanhã, toda segunda é assim, toda terça é assim, toda quarta é assado. E assim vai sua vida, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, do mesmo jeito, da mesma forma. Da mesma forma que você não pode fazer o que Deus não te mandou fazer. Muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que Ele já mandou. Nós estamos deixando de tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Por isso que quando nós estamos diante de algo grande, irmão, nós temos que pensar, peraí, será que eu vou dar um passo aqui? Será que Deus verdadeiramente está nisso? Porque se eu for e Deus não tiver, depois sou eu que me responsabilizo. Deus não tem negócio com isso. Deus fala assim, ó, você comprou isso aí porque você quis, não fui eu que mandei, agora é você que paga. Agora, se Deus mandou você pagar, irmão, Ele vai pagar, querido. Se Ele falou para comprar, Ele paga. Então é você pensar, não, eu vou dar esse passo, eu não vou. E num segundo momento é você pensar, será que Deus não está me entregando isso, irmãos? Eu estou me acovardando diante daquilo que Deus me deu? Números. Abra sua Bíblia comigo em Números, no capítulo 13, por favor. Ô Jesus, tem misericórdia de nós, Pai, nos dá a Tua graça. Enche-nos com Teu Espírito, Deus. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Esse povo, querido, estava caminhando no deserto, e eles chegaram na fronteira da terra. Irmão, isso aqui é muito interessante. Quanto tempo o povo ficou no deserto? Quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos no deserto. Quanto tempo precisava de ir do Egito até a terra de Canaã? 6 meses? 7 dias? Meu Deus.
Quem mais? Quanto tempo precisava para ir do deserto até a terra de Canaã, terra que mana leite e mel? Para que eu tenho que saber isso, pastor? Para saber o tempo que você chega na sua herança. Aí, está diminuindo. Aqui ele está mais perto, dele é só 7 dias que ele está da herança. Para que eu tenho que saber isso, pastor? Para saber o tempo que você está da sua herança. Quanto tempo você precisa para sair do seu deserto e chegar à terra que mana leite e mel? Esse pessoal aqui, os filhos de Deus no deserto, precisaram de 40 anos. Quanto tempo você precisaria? Em quanto tempo poderia ser feito o caminho do deserto, lá do Egito até a terra prometida? Tem 40 dias, 40, que mais? 2 anos, que mais que tem? Seis meses, 4 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais ou menos, não há isso específico, há tantos dias. Dizem que não com 3 milhões de pessoas, como eles estavam andando, com velhos, novos e doentes, mas uma caravana bem adestrada, indo pelo melhor caminho, chegaria mais ou menos em 40 dias. Do deserto, do Egito até a terra prometida. Mais ou menos 40 dias. Quanto tempo eles ficaram aqui, queridos? 40 anos. Mas a Bíblia fala que em 2 anos eles já estavam lá, você sabia disso? Poderiam ter feito em 40 dias, talvez eles não pudessem por causa da multidão que estava com eles, mas o Senhor os levou no menor tempo possível que eles poderiam ter feito isso. Porque eram aproximadamente 2.700.000 pessoas, aproximadamente, quase 3 milhões. E ali tinham jovens, tinham velhos, tinham doentes, tinham cansados e tinham exércitos, todo mundo junto. Mas o Senhor em 2 anos, diga comigo, 2 anos, o Senhor levou eles aonde você acabou de ler, Números capítulo 13. Aqui está dizendo que eles estão no deserto de Parã, num lugar chamado Cádiz Barneia. Cádiz Barneia significa lugar santo. O lugar que Deus levou os seus filhos e que falou a Moisés: agora, aqui de Cádiz Barneia, na fronteira da terra, separe 12 espias. Pegue de cada tribo de Israel um príncipe. Pegue de cada tribo um príncipe e envie daqui de Cádiz Barneia, no deserto de Parã. Envie eles à terra que o Senhor nos prometeu, a terra que o Senhor falou que nos deu. Envie eles para que eles possam olhar a terra. E olha o que diz a Bíblia, a partir do verso 23 aí. Verso 23 de Números 13. Depois vieram até o vale de Escol. Eles já foram, então voltando. Dali cortaram um ramo de uva, um cacho de uvas, que trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao final de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, ou seja, em Cádiz Barneia. Olha o verso 26, leia comigo novamente. Caminharam, vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, ou seja, em Cádiz Barneia. Deram-lhe conta a eles toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Oh, glória! Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, mana leite e mel.
relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto da terra. Ou seja, o cacho de uva que eles trouxeram. O povo, porém, que habita nessa terra, ele é muito poderoso. Irmãos, olha a transição do 27 para o 28. Nós fomos à terra. A terra que você me mandou ir, Moisés, que o Senhor nos enviou, é uma terra muito boa, terra verdadeiramente mana leite e mel. Terra igual nunca vimos igual. Terra de campinas, terra plana, terra com muita água. Aqui está o fruto dela, eles botaram lá as uvas, os romãs e os figos que trouxeram da terra. Diz que um cacho de uva que você come, aquele pequeno, né? Diz que precisava botar numa vara e 2 homens carregar. Está entendendo? Um homem na frente, outro atrás, uma vara e o cacho da uva que dava lá na terra que Deus estava dando. A uvinha era o tamanho da bola de salão, cada uma. Doce. Trouxeram do fruto dela. Mas olha o verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, vamos, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ao 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui no 32. Eles estão difamando, amaldiçoando aquilo que Deus abençoou. Eles estão abrindo mão daquilo que Deus já havia dado. Olha o verso 32. E diante dos filhos de Israel, os príncipes que haviam ido olhar a terra, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Olha o 33. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Eu queria perguntar para você nessa noite, irmão. Isso aqui parece uma história assim, né? Que você já leu, já ouviu, já entendeu. E eu, olhando essa história esses dias, eu vi que eu não entendi ela como eu precisava ainda. Esses homens, diante daquilo que Deus estava dando para eles, eles se viam como um gafanhoto. Eu quero perguntar para você, como você se vê diante daquilo que Deus está te dando? Como é a sua visão diante daquilo que Deus coloca nas tuas mãos? Olha, filho, eu estou te preparando nessa empresa que você entrou agora, porque você vai ser o dono dessa empresa. O quê? Não, mas isso aqui não é impossível. Então é impossível, irmão. Pronto, pela sua palavra está selado o seu decreto. É impossível, você será sempre um funcionário. Porque o sonho de Deus era que você fosse o dono, mas pela sua palavra você diz: eu me vejo como um gafanhoto, eu me vejo como uma pulga. A minha autoimagem é uma pulga do cachorro. E aquilo que Deus determinou para a minha vida eu não posso fazer. Porque Deus chamou homens, querido, que têm face como de leões. Deus chamou homens como um exército, que um homem vencia 800. Que eles lutavam com uma espada até acabar a luta, assim o microfone abria a mão assim, ó. E a espada não saía mais da mão. A espada grudava na mão
pela força dos músculos enrijecidos, os dedos, pelos coágulos de sangue que brotavam na palma das mãos de segurar uma espada e de lutar por 12, 15, 20, 24 horas sem parar, segurando a sua espada. E quando terminavam as espadas, as guerras, eles abriam as mãos com muita dificuldade, e a espada estava grudada na sua mão. Esses foram os exércitos que venceram reinos, no qual, quando nós lemos, há 2 domingos atrás, lá em Hebreus, capítulo 11, 12, sobre a galeria dos heróis da fé, foram esses homens que estavam lá. Homens que apagaram a força do fogo, homens que afugentaram reinos. A minha pergunta para você, querida, é como você se vê diante dos seus problemas? Como você se vê diante da sua luta? Eu sei que cada um de vocês aqui tem um problema. Tem um problema, às vezes é lá no seu trabalho, às vezes é com o seu patrão, às vezes é na família, às vezes é com o esposo, às vezes é com o noivo, o seu atual problema, às vezes é financeiro. E você olha diante de um problema financeiro e fala, isso aqui está me perseguindo a vida inteira. Eu já estou indo aqui para os meus 30, para os meus 40, alguns já viraram os 50. Nunca tive nada, eu não vou ter mais. Está selado a tua palavra, o teu decreto sobre a tua própria vida. Porque é assim que eu consigo me ver, como alguém que não tem nada. Mas o Senhor, querido, tinha dado para eles uma herança. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra com fartura de água, de campos. Uma terra no qual uma uva precisava de 2 homens para carregar. E o Senhor falou, vai lá avistar a terra. E o que Deus esperava é que 12 príncipes do seu povo fossem e olhassem a terra e voltassem dizendo, a terra é maravilhosa, a terra é tremenda, esse é o lugar, esse é o tempo, essa é a hora, vamos avante, vamos conquistar, o Senhor já nos deu. E quando eles chegam lá, irmãos, 12 príncipes, não foi o Zé Mané que eles mandaram, foram 12 príncipes. Quando chegam os 12 lá, eles disseram, a terra realmente é muito boa, nunca vimos nada igual, mas nós, diante daquilo que nós vimos lá, nós somos uma pulga. Diante da grandeza da terra, diante do que aquilo vale, diante dos inimigos que ele tem, vimos os filhos de Anak, o homem ali bate a cabeça no ar-condicionado, você não está sabendo. Lá tem homens de 3 metros, de 4, e nós nos vimos como gafanhotos. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor levantou do trono nessa hora. Sabe por quê, irmãos? É o seu povo. Esse aqui são os hebreus, esse aqui é Israel, esse aqui é a igreja. Povo que não tem ideia do tamanho do seu Deus. Povo que para diante de cada circunstância, que para diante de cada enfermidade. Olha, sabe o que é? A Bíblia fala sobre um dia mau. Agora, na terça-feira passada, na sala de oração, nós ministramos sobre a armadura de Deus, a armadura espiritual do Senhor, Efésios capítulo 6, que deve estar o que? Ajustada a sua armadura. Muitos de nós na igreja não sabemos nem o que é armadura. Se eu chamar você aqui, irmãos, cada um para vir aqui e falar o que é a armadura de Deus, muitos não vão saber o que é. E o Senhor te chama a estar com essa armadura ajustada. Para quê? Para poder no dia mau permanecer inabalável. Permanecer o quê, pastor? Inabalável. A Bíblia fala de um rei chamado Acabe, que foi para a guerra com a armadura desajustada. Ele era o rei de Israel, ele representava o seu povo. E quando ele chegou em cima de um carro na guerra, um soldado inimigo, um soldado da Síria, entesou seu arco com sua flecha e disparou aquela flecha que subiu e atingiu o rei de Israel entre as folgas da sua armadura. E ali ele começou a sangrar no seu carro, até que morreu. Muitos dos soldados que Deus tem levantado na sua igreja têm morrido, sabe por quê? Armadura desajustada. Armadura desajustada.
Sabe, querido, o que Deus esperava é que esses homens se posicionassem e falassem: o Senhor nos deu, é a nossa herança, nós vamos querer isso aqui sim, nós vamos ficar com ela. Sabe, qual as forças que você tem para lutar no dia mau? No dia, querido, que você vai fazer ali uma consulta com o seu filho, e vem de um médico dizendo: olha, esse aqui é o veredito, esse aqui é o diagnóstico do seu filho, é isso, isso, isso. Aquele é o dia mau, em que tudo se desmorona e você vai para casa chorar e achar que tudo acabou. E você vai falar: não, isso é o que os médicos dizem, mas o meu Senhor não diz isso a respeito do meu filho. Sabe, irmãos, Deus tem me incomodado a viver por fé. Deus tem me incomodado nesses dias a acreditar naquilo que os olhos não estão vendo. Sabe, Deus está me levando a crer, irmãos, que aquilo que todo mundo diz é impossível, irmãos, não há nada impossível para Deus. E se você tem certeza do que Deus te mandou fazer, ninguém pode te parar, irmão, ninguém. E você vai sair dali com a vitória, querido. Sabe, a igreja está atada muitas vezes diante de uma enfermidade, diante de uma coisa que tem que pagar, diante de uma propriedade que vai comprar, diante disso, diante daquilo, porque só olhamos para as coisas naturais. Quando eu fui olhar esse terreno, irmão, eu olhei para aquilo lá e eu falei: mas será que isso aqui não é muito grande, não é muito caro? Deus falou: é aí. Deus me mostrou duas áreas e falou: eu vou te mostrar, eu vou te dar uma direção mais clara de qual área que é. Aí eu fiquei, até poucos dias eu estava pensando, e falei para minha esposa. E um dia, irmãos, eu acabei uma reunião aqui, que nós oramos por isso. E saí daqui, 10 horas da noite. E fui lá, para esses lugares, para uma área e para outra. Eu falei: Deus, eu preciso hoje que o Senhor determine qual área que é. Porque o Senhor determinando, Deus, se ela for 1 milhão, nós vamos avançar. E o Senhor falou: é aqui a área. Finca os seus pés aqui, porque eu estou nesse negócio. Sabe, irmão, nós precisamos crer naquilo que Deus está fazendo. Sabe por que muitos de nós, querido, muitos de nós não colocamos o nome aqui? Porque não cremos dentro da nossa natureza o que Deus pode fazer. Não, pastor, se o senhor vê a minha realidade, irmãos, eu não quero ver a sua realidade, irmãos. E se você olhar só para ela, você vai sempre estar presa a ela. Tira os olhos da sua realidade e olha para o autor e consumador da vossa fé. Creia naquele que possa fazer todas as coisas, abrir todas as portas, mudar qualquer situação. Nós precisamos sair de uma igreja natural, engessada, formatada, e andar por princípios de fé, irmão. Crendo na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa casa, no nosso casamento, que Deus, Ele pode fazer o impossível. Que Deus pode reverter situações. Que Deus pode enviar um anjo, que Deus pode mudar. Eu contei para vocês no domingo passado como foi. Deus mandou um anjo, irmãos, numa igreja, para ajudá-los a levantar a obra. Um casal que depois desapareceu. Porque Deus faz dessas coisas. Irmãos, eu não sei se você entende, mas eu já fui aleijado. Eu já fui aleijado, até meus 12 anos eu não andava. Você sabia disso? Muitos não sabem, né? Mas eu quero dizer para você, irmãos, quando eu ia fazer uma cirurgia, abrir a minha coxa aqui, ó, da virilha até o tornozelo, seccionar os ossos da tíbia, da fíbula e do fêmur, colocar a platina 18 parafusos, Deus falou com a minha avó: ele vai morrer nessa cirurgia. Deus falou com a minha avó: isso é uma ação do inferno. Ele agora, ele é aleijado, mas depois da cirurgia ele não existe mais. E a minha avó, irmão, se colocou diante dos meus pais e falou: deixa ele comigo. Dentro de 12 meses, se o Deus que eu sirvo não colocar ele andando, eu deixo de ser crente, eu oro diante do Senhor para que ele me leve. E eu tinha que decidir, irmãos, meus pais tinham que decidir. E a minha mãe me deixou aos cuidados de alguém que era profeta, de alguém que acreditava num Deus do impossível, de alguém que me ungiu dia após dia durante 12 meses,
de alguém que orou, de alguém que falou: olha nos meus olhos, declara comigo, eu estou curado, eu estou curado. Vó, mas eu não consigo andar. Declara comigo, eu estou curado. E a cada dia, a cada oração, a cada unção, eu quero dizer, irmãos, não precisou 12 meses completos, precisou 11 meses e 17 dias. Para eu estar correndo e ao encontro dela e abraçar ela chorando, dizendo: nosso Deus nos curou. Sabe, irmãos, eu tenho saudade dos milagres. Eu tenho saudade de quando Deus nos desafia e nós não temos mais condições para onde fugir, apenas crer, de voltar à igreja que crê. De voltar a ser a igreja que acredita. Quantos conhecem aqui o pastor Bruno, meu irmão, que já esteve aqui nessa casa? No tempo que ele estava aqui com a gente, no tempo que ele passou aqui, ele tinha uma filha na fé, uma moça lá no Rio de Janeiro, que num tiroteio, numa bala cruzada, num tiroteio, numa bala perdida, pegou ela na espinha. E a irmã dela ligou, chorando, orando, depois de um culto aqui. Olha, fulana de tal está internada, não sabe se ela vai ficar paralítica, vai ficar paraplégica, vai ser isso, vai fazer aquilo, opera, não opera, isso e aquilo. E ele falou: olha, nós vamos orar, e nós começamos a orar daqui, eles orando de lá. E ela passou por uma primeira cirurgia, logo na semana que ela foi alvejada. Eram 2 balas que ela levou, uma no ombro, outra nas costas. Foi 2 balas, né? Uma perdida, outra achada. E essa que estava, irmãos, na coluna, muito próximo da medula, eles não tiraram. Mas o médico falou assim para ela: eu acredito que essa bala vai te fazer, vai te paralisar daqui a alguns meses, a posição que ela está. E passado alguns dias, algumas semanas, ela começou a ter as mãos paralisadas, as mãos começaram a formigar. Começaram a ter dormência nas mãos, nos braços, depois nas pernas. E foi fazer uma consulta, fizeram uma ressonância magnética, falou: essa bala precisa ser tirada. Mas nessa cirurgia você corre um grande risco de realmente ficar paralítica. Porque o local que a bala está é muito próximo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Um dia nós saímos dessa igreja e fomos orar lá em casa. E o Senhor falou assim para o pastor Bruno: liga para ela e diga para ela, não faça a cirurgia. A cirurgia estava marcada para a semana seguinte. E ele olhou para mim chorando e falando: mano, e agora o que eu faço? Eu falo: não sei, não me pergunta não, é só você com Deus. Eu sinto claro no meu espírito, Deus está falando que ela não é para ela fazer essa cirurgia. Aí eu falei: se ela não fizer, ela pode ficar paralítica, né? É a hora da gente crer e saber o que Deus está falando. E ele disse assim: não terminou não. O Senhor está dizendo que não é para ela fazer a cirurgia, porque Deus vai colocar essa bala na sua mão. E ele chegou, pegou o telefone, ligou para ela, orou com ela por telefone e falou: filha, não faça essa cirurgia. Pela mão dos homens você pode e você vai ficar paralítica. O Senhor está dizendo que o Senhor vai te curar, e eu não sei de que jeito. Não me pergunte, Deus vai colocar essa bala na sua mão. Ela falou: mas pastor, Deus vai colocar essa bala na sua mão. E ela desmarcou a cirurgia, irmãos. E eles começaram a orar de lá e a gente orar de cá, e a cada dia que passava, sua mão estava mais dormente. É hora de você desconfiar naquilo que Deus te falou. Mas ela crendo. No domingo à tarde, eles foram para uma atividade da igreja que eles tinham feito na praia. Um evangelismo, umas coisas lá. Depois teve um jogo de vôlei. Quando ela voltou, ela estava tomando banho. E quando ela foi lavar suas costas, ela sentiu um caroço. E naquele caroço ela começou a passar a mão e começou a coçar. Ela começou a passar a mão e a esponja, passar a mão e a esponja, e sentiu uma ponta com a unha. E puxou e a bala saiu na sua mão.
Você está entendendo o que é isso? Você sabe alguém que ligou para nós, eu estava do lado dele, a menina gritava, berrava, ele começou a desesperar e dizer, sei lá, que ela ficou paralítica, morreu, ficou paraplégica, e ela dizia do outro lado, pastor, a bala está na minha mão, a bala está na minha mão, eu estou com ela aqui, a bala está na minha mão, eu vou guardar porque eu quero te dar ela de presente. E deu para ele de presente, irmãos, e ele guardou. Sabe, nós precisamos crer, irmão, naquilo que Deus está falando para nós. A respeito da nossa saúde, a respeito dos nossos filhos, a respeito do nosso casamento, a respeito das nossas finanças. Esse povo aqui simplesmente, eles desanimaram diante daquilo que Deus já tinha dado. Por quê? Porque se viam como gafanhotos. Querido, eu estou falando de uma espada que corta para um lado e corta para o outro. Da mesma forma que você olhar para si e pensar além do que convém, é pecado. Você pensar mais do que Deus te chama para si é pecado. Você pensar menos também é pecado. Deus te dá algo na sua mão e fala, avance. Deus te dá e fala, vai, é seu. Conquista a igreja. E você, pela incredulidade, irmãos, você para. Sabe o que eles resolveram? Nós estamos aqui em Cádiz Barneia, no deserto de Parã. Nós não vamos entrar na terra que o Senhor nos deu, nós vamos voltar. Nós vamos permanecer aqui nesse deserto. Quanto tempo eles ficaram no deserto, que vocês falaram para mim no início? Quanto tempo? 40 anos. Por que foi 40 anos, irmão? Por que não foi 30? Por que não foi 20? Por que não foi 60? Por que foi 40? Por que foi 40 anos? Olha aqui para mim. Se você ler nesse texto aqui que eu li com você, acho que no verso, vamos ver aqui. 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Sabe quantos dias eles ficaram na terra lá? Que mana leite e mel? 40 dias. 40 dias eles tiveram contato com o melhor que Deus entregava em suas mãos. Quando eles voltam e dizem, não queremos a promessa, Deus deu para eles 1 ano de cada dia que eles espiaram a terra. Diga assim comigo, o tamanho do meu deserto é o tamanho da minha incredulidade. Por isso que eu perguntei para você, quanto tempo falta para você chegar na sua herança? Por que foi, irmãos, 40 anos? Porque eles ficaram 40 dias. O tamanho do nosso deserto é o tamanho da nossa incredulidade. Quando nós não cremos naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está nos dando, querido, nós permanecemos no deserto. E eles começaram a dar volta, eles começaram a dar volta. E naquilo que poderia ser feito em 40 dias, num primeiro momento, que Deus levou eles a fazer em 2 anos, eles voltam para o deserto, permanecem 38 anos, para somar com os 2 que eles já tinham feito, até chegar em Cádiz Barneia, e completar 40 anos. Quer ver onde está isso na Bíblia? Eu vou ler para você. Deuteronômio capítulo 9, verso 23, diz assim. Deuteronômio 9, 23. Deuteronômio 9, 23 diz assim: quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes, e não obedecestes a sua voz. Amém? O que diz nesse texto? Quando o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, aonde eles estavam dizendo, vão e possuam a terra, eles foram rebeldes. O que diz a palavra? Que eles não creram e não obedeceram a voz de Deus. Volta agora para Deuteronômio 2,14. Que diz assim:
Então, o tempo que caminhamos de Cádiz Barneia, até passarmos novamente o ribeiro de Zered. Ribeiro de Zered é o Jordão. O tempo então que caminhamos de Cádiz Barneia, onde nós já estávamos, até voltarmos ao Jordão onde atravessarmos, foram de 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Está vendo? Eles saíram de Cádiz, voltaram para o deserto, e lá ficaram 38 anos, até voltarem a Cádiz Barneia, no mesmo lugar. E é onde eles voltaram, que ele diga assim, no mesmo lugar. No mesmo lugar da minha incredulidade, da sua, Deus vai nos levar lá novamente, para uma segunda prova. Vai dizer para você, lembra 2 anos atrás, você já esteve aqui. Lembra 10 anos atrás, você já esteve aqui. Lembra 20 anos atrás, você estava aqui. Você deu uma rodada, 20 anos se passaram, você chegou no mesmo lugar novamente. E agora? Vai avançar ou vai retornar para mais 20? É isso que Deus está fazendo, irmão. Depois de 38 anos, eles chegaram exatamente em Cádiz Barneia, que era um oásis no deserto. Um lugar de comércio, um lugar que o original é chamado de lugar santo, um lugar da promessa que Deus tinha dado para eles. Eles voltaram ali 38 anos depois, com uma nova geração que Deus havia levantado. Sabe por quê, querido? Porque Deus falou assim, ó, dessa geração, daqueles que não creram, não acreditaram, não tomaram posse daquilo que eu dei, nenhum deles entrará na terra. Ô espada pesada, hein? O Senhor falou, vocês vão voltar para o deserto e todo mundo vai se consumir lá, até que uma geração nova nasça no deserto, se levante e chegue novamente em Cádiz Barneia. Daquela antiga geração, irmãos, tinha 2 homens, Josué e Calebe. Aquele que se chamava de Oséias, filho de Num, que Moisés chamou de Josué. E Calebe. Aqueles 2 que naquele momento creram e disseram, a terra é boa, tem gigantes, mas eles se veem como gafanhotos, nós nos vemos como leões. Josué e Calebe falou, olha, nós nos vemos como leões. Nós sabemos, acreditamos, entendemos que é o nosso tempo, a nossa hora, o Senhor nos deu, vamos avançar. 2 disseram vamos e 10 disseram não, vamos voltar. Vamos esperar o quê, irmão? Agora dessa geração só tem esses 2 homens. Sabe o que vai acontecer? Eles vão chegar nesse ribeiro de Zered, que é o Jordão. E sabe o que a Bíblia diz? Que agora essa nova geração que vai atravessar o Jordão, o Senhor diz assim para eles, olha, esse é um momento agora profético. Depois de 38 anos vocês voltaram para o mesmo lugar chamado Cádiz Barneia. Nessa terra, irmãos, ainda estava vivo o governo daquele povo que resolveu voltar. Arão estava vivo, Moisés estava vivo, Miriam estavam vivos, ali 38 anos depois. Sabe o que o Senhor diz? Que quando eles chegaram em Cádiz Barneia, Miriam morreu. Andaram um pouquinho para frente, no Monte Or, também em Cádiz Barneia, o manto sacerdotal foi passado de Arão para o seu filho, e Arão também morreu. E naquele mesmo lugar os filhos de Israel contenderam contra Moisés, e Moisés perdeu a cabeça e perdeu a sua bênção ali também em Cádiz Barneia. 38 anos depois, voltando no mesmo lugar, o governo do povo agora é destituído para que se levante Josué e Calebe.
Irmãos, essa espada ela é de longo alcance, corta para a bênção e para a maldição. Vou falar uma coisa para você, querido. Tem coisas nessa vida que nós não teremos uma segunda chance. É muito importante saber o que decidir. Decidir certo na hora certa. Muitas coisas Deus te dará uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Algumas coisas vocês terão uma única chance de diante do Senhor definir como certo, definir como exato. Esses homens, toda uma geração, não estou falando de 5 pessoas, eu estou falando de 3 milhões de pessoas. Esses homens decidiram errado e não teve para eles uma segunda chance. Estava entrando agora na terra Josué e Calebe, aqueles que creram na herança do Senhor. E o governo da terra, Moisés, o intercessor que você conhece, Miriam, líder de adoração, Miriam, líder de louvor, e Arão, líder do sacerdócio. O Senhor chega em Cades Barnea. Lembra desse lugar? Eles lembramos. 38 anos atrás estivemos aqui, pois é. Desse lugar, eu estou agora levantando a geração que entra na terra. E vocês vão ficar aqui, nesse lugar. A Bíblia diz isso em Números, capítulo 20, verso 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou no deserto de Zim e ficou em Cades Barnea. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Lembra que eles vão se juntar e vão... Ali, nesse lugar, Moisés vai ferir a rocha. E quando Moisés fere a rocha, o Senhor fala para ele: agora você também perdeu sua vaga. Aí caminha um pouquinho para frente, monte chamado Or, dentro do território de Cádiz. O manto é tirado de Arão e passado para o seu filho. E ali também ele fica. E agora um novo povo, guiado por fé, está pronto a entrar na terra. E o Senhor fala: e agora? Vocês vão entrar? Deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos orar aqui agora. Essa geração que está entrando na terra, irmãos, foram filhos que nasceram no deserto. Foram filhos que passaram uma vida inteira, desde o tamanho do Heitor, crescendo e entendendo: nós estamos nesse deserto pela incredulidade dos nossos pais. Você está entendendo o que eu estou falando? São crianças que nasceram no deserto e falaram: essa viagem não acaba nunca. Essa viagem que nós estamos fazendo é a vida inteira. A escassez que nós estamos fazendo é a vida inteira. E elas cresceram com 1, com 2, com 12, com 15... 38 anos eles ficaram. É a idade que eu nem tenho ainda, no deserto. É uma geração que cresceu entendendo que eles estavam pagando pelos erros dos pais. Que eles estavam pagando pela incredulidade dos seus pais. Porque quando foi dado direito aos pais de possuírem a sua herança, eles retrocederam. É uma geração que quando chega na hora, eles falam: nós não cometeremos os erros dos nossos pais. Que tenha gigante, que tenha dragões, que tenha um monstro, que tenha o inferno aí dentro, nós vamos entrar e vamos tomar posse. Sabe quem é essa geração? Sou eu e você. Foi passado para nós um deserto, foi passado para nós brechas abertas, foi passado para nós maldições hereditárias, que nós vivemos até hoje, estamos vivendo pelo erro dos nossos pais. É o momento agora de, diante da terra, dizer: nós rejeitamos aquilo que nos foi passado. Nós fechamos as portas de maldições que nos alcançaram até hoje. Nós não queremos isso, nós não viveremos isso. Nós tomaremos posse da terra que manda leite e mel, porque o Senhor já nos deu essa terra. Aleluia! Aleluia! O Senhor já nos deu essa terra. Eles se posicionaram. E sabe que eles precisavam agora de 2 coisas principais, preste atenção.
Chegaram novamente em Cades Barneia. Cades Barneia, um dos rios que cruzam as suas fronteiras, chama Ribeiro de Zered ou Jordão. E agora eles estão diante de um rio. Águas estão correndo ali. O Senhor fala assim: duas coisas vocês vão precisar. Uma coisa, para atravessar esse Jordão. Para atravessar esse Jordão e entrar na terra prometida. Uma coisa seus pais negligenciaram, chama-se crer na promessa. Vocês estão crendo, por isso estão aqui. Agora duas coisas vocês precisam a partir de agora, que somos nós. Primeira coisa, a arca tem que estar no ombro. Estão entendendo isso? Primeira coisa, a presença de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. A santidade do Senhor, a comunhão com o Pai. A arca da aliança precisa estar no ombro. O obstáculo que vocês vão enfrentar agora chama-se Jordão. E escuta o que eu vou falar para você, era mais difícil eles atravessarem o Jordão do que atravessarem as muralhas de Jericó. Porque nas muralhas de Jericó era Deus que ia fazer o serviço. Eles iam assistir. Agora aqui no Jordão, irmãos, dependia de atitudes. Aqui no Jordão, três coisas. A primeira, aquilo que os pais negligenciaram, crer naquilo que Deus estava estabelecendo. A segunda coisa, só atravessa esse Jordão com a arca nas costas. Essa arca hoje, irmãos, não está mais nas costas, é o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. É comunhão, é entendimento daquilo que Deus nos fala. E a terceira coisa, diga comigo, atitude. Sabe por que muitas vezes não conquistamos? Porque nós estamos aqui orando, estudando, lendo, orando, esperando, enquanto Deus falou: meu filho, vá embora. Avance, caminhe. A palavra de Deus diz que não foi quando o mar vermelho se abriu, foi diferente. Aqui, se você for ver o texto, eles botaram a arca nas costas. E quando eles começaram a passar, as águas ainda estavam fechadas. E diz que o Jordão transbordava no tempo da cega. No tempo da colheita dos cereais, que era o tempo que eles estavam vivendo, o Jordão era alto, profundo. E eles colocaram aquilo nas costas, não chegaram e não adiantava orar. Mas e agora? Nós vamos entrar aqui, correnteza, nós vamos morrer. Não, meu filho, é tempo de crer. O Senhor falou que vai parar as águas. Mas como é que se para as águas? Entra dentro delas. Mas ainda em movimento, diz que quando eles colocaram os pés e começaram a enfiar os seus corpos dentro das águas e molharam o seu corpo, as águas pararam. Mais alguns passos, irmãos, a correnteza ia levar eles embora com arca, com tudo. Sabe por quê, irmãos? Atitude. Confiar naquilo que Deus já deu, naquilo que Deus já entregou. Ali foi uma aliança, ali foi a junção de três princípios. Primeiro, fé. Quebraram a incredulidade passada pelos seus pais. Segunda coisa, quebraram a falta de santidade e de aliança com Deus passada pelos seus pais com a arca. E a terceira coisa, quebraram a falta de ação que seus pais tiveram pela incredulidade. Nossos pais foram atados pela incredulidade. Nossos pais pela incredulidade perderam a santidade, profanaram o altar do Senhor. Nossos pais pela incredulidade não tomaram posse da herança que Deus nos deu e que era para nós. Nossos pais pela incredulidade tiveram suas mãos e pés atados e por isso paralisaram. Nós nessa noite, querido, quebrando a incredulidade, quebrando a falta de santidade, profanação daquilo que o Espírito Santo nos entrega, e quebrando a nossa falta, a falta de ação deles, nós vamos tomar posse daquilo que nos é dado. Uma geração de muitos de nós, querido, que vivemos, que passamos por dificuldades, que passamos por problemas, que tudo aquilo foram pela falta de fé dos nossos pais. Uma geração que cresceu no deserto, pequenininho,
Meninos que foram crescendo no deserto, sabendo, nós estamos no deserto, e sabiam até o tempo. São 40 anos, ainda falta mais 20. Nós vamos viver isso aqui, nós vamos amargar isso aqui, porque isso aqui é consequência da falta de ação dos nossos pais. Quando eles chegaram lá, irmãos, alguns já mais velhos, outros mais novos, eles chegaram lá e falaram: olha, do lado de lá desse Jordão tem uma muralha, e do lado de dentro da muralha tem gigantes, mas também tem promessa. Eles falaram: pode ter o capeta montado num cavalo branco aí dentro. Nós vamos avançar. Se o Senhor falou que é nosso, Ele vai nos dar, e nós não vamos parar mais. Nós nessa noite, querido, nós vamos orar em cima desses 3 pilares. Quebrando a incredulidade que nos foi passada. Quebrando a falta de santidade de princípios que nos foi passada. E quebrando a falta de ação que nos foi passada. A partir desse momento nós nos posicionamos crendo no que Deus está nos dando. Nós caminhamos em santidade com aquilo que temos por princípios na sua palavra. E nós vamos marchar sem parar, porque nem o medo, nem as mentiras do diabo, nem a ação de maldições familiares vão algemar os nossos pés e as nossas mãos. Aleluia! Você pode ficar de pé em nome de Jesus?